E o deputado Eduardo Bolsonaro o tempo inteiro está sendo considerado traidor da pátria. Quem tem que julgar é o povo. E eu faço um desafio aqui aos deputados da esquerda. Coloquem o ministro Alexandre de Moraes, o descondenado Lula e o Eduardo Bolsonaro para andar nas ruas do Brasil. Veremos quem é o ditador, veremos quem é o traidor da pátria. Peçam para o Alexandre de Moraes ir num restaurante, ir ao cinema. A esquerda aqui, criticando a direita, que nós passamos a mão no presidente Jair Bolsonaro. Quem passa a mão na cabeça de Jair Messias Bolsonaro são mais de 57 milhões de brasileiros. O ódio que a gente percebe aqui nas frases e palavras proferidas pelos colegas da esquerda, quando falam em soberania, quando falam em que ele defendeu o tarifaço, pois eu vim aqui hoje tentar restabelecer a verdade. Que soberania é essa, da qual eles falam que o Eduardo Bolsonaro está atacando? A soberania do qual o PT ou a esquerda foi financiada pelo narcotráfico internacional, como mostram documentos que em brevemente serão apresentados por Carvajal? É essa soberania que eles falam? Mas tá, Carvajal, olha, sentiram. Ou como o subsecretário do Estado disse ontem numa audiência pública, que foi sim a Venezuela com o Carvajal que financiou através do narcotráfico a esquerda na América Latina. Lembre-se, eu disse esquerda, eu não mencionei qual partido e nem mencionei qual pessoa, mas sentiram. Essa é a soberania que eles tanto defendem. Quisera eu, se algum dia algo acontecer comigo, como está acontecendo com o Bolsonaro, que eu tenho um filho bravo, honrado bastante, para me defender como o Eduardo Bolsonaro defende o pai dele. E eu tenho certeza que até quem não gosta dele, gostaria de ver um filho corajoso como ele tem sido. Até quem odeia o Eduardo tem inveja da forma como esse filho defende o pai, sim. Mas ele não disse em momento nenhum que ele articulou o tarifaço. Inclusive foi uma surpresa para todos esse tarifaço. E até depois de falar, depois desse deputado, com o que está acontecendo hoje aqui, presidente, com todo respeito a Vossa Excelência. Isso aqui hoje é uma vergonha. Essa sessão foi convocada, essa reunião do Conselho de Ética, para arquivar o caso do Eduardo Bolsonaro e colocar um caso contra mim, contra o deputado Guilherme Boulos, que foi nomeado ministro. Sabe qual é o caso? E eu fico incomodado e, na verdade, presidente, faço aqui uma reclamação a Vossa Excelência. Aí querem arquivar o do Eduardo Bolsonaro e sabe do que eu sou acusado? Esse senhor que me antecedeu, esse deputado, esse senhor tratou a minha esposa no plenário dessa casa como garota de programa. Falou de trisal entre eu, Hugo Mota, Alcolumbre. Esse cara teve o caso arquivado aqui dentro. Aí eu tô sendo julgado e vão dar prosseguimento porque eu reagi com força e com indignação naquele mesmo dia. Teve um deputado, líder do PP, professor Luizinho, que no dia disse, Lindbergh, se fosse eu ia para as vias de fato. Os senhores nessa casa estão reeditando a lógica da blindagem. Aí trancaram uma ação penal contra esse senhor. Eu não vou repetir aqui o que esse senhor falou. Do presidente do Senado, Alcolumbre, de um senador, Vanderlan Cardoso. Todo tipo de baixaria. Coisa de gente sem educação alguma. Aí quer dizer que o meu caso vai dar prosseguimento. Vai dar prosseguimento no do Guilherme Boulos. E aqui ele faz novamente. E aqui eu estou sendo, deputado Sócrates, acusado sempre de entrar na justiça. Olha, o direito de entrar na justiça é um direito de cada cidadão. Mas eu anuncio aqui que vou entrar contra esse senhor novamente, na justiça, pelo ataque que fez ao meu partido. Mas, presidente, talvez os senhores não tenham noção. Isso aqui é continuidade daquela lógica da blindagem, daquela votação, do repúdio que houve na sociedade brasileira. Nós estamos dizendo o seguinte: esse deputado Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil desde o dia 20 de março, desde março de 2025, não está no Brasil, está fora do país. Sabe quanto sua assessoria já recebeu nesse período, depois que acabou a licença? Porque acabou a licença dele no dia 20 de julho. 900 mil reais. Nós fizemos vários pedidos de cassação do mandato. Só o PT fez 3. O PSOL fez 1. Agora os senhores vêm aqui para dizer: não vamos nem abrir processo. Não vamos nem instruir processo. Isso é uma vergonha. É uma desmoralização desse parlamento. Eu não sei como o presidente Hugo Mota deixa um escândalo desse acontecer. Porque isso vai cair no colo dele, senhor presidente. Não é só no colo dessa comissão de ética. Os senhores querem saber dos crimes cometidos por esse Eduardo Bolsonaro? São vários. Ataque à democracia brasileira.
Coação no curso do processo, deputado Chico. Existe um inquérito no Supremo, inquérito 4995, que ele já foi denunciado e foi condenado. Em cima de que ponto do Código Penal? Coação no curso do processo. Toda essa ação dele, que ele foi fazer fora do país, tinha um objetivo: constranger ministro Supremo para livrar a cara do seu pai. Tinha um objetivo: intimidar a democracia brasileira. Ele se declara culpado. Eu quero que os senhores vejam a declaração dele no dia que a ordem executiva do Trump foi anunciada com tarifas sobre o Brasil. Ele confessa, deputada Fernanda, que ele articulou pessoalmente sanções, tarifas. Vou ler para vocês. Eduardo Bolsonaro: desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão. E colocaram a Lei Magnitsky também contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com respaldo de todo o organismo político, empresarial e institucional. E aí Eduardo Bolsonaro, em várias entrevistas, confessa que articulou com autoridades norte-americanas as tarifas contra o Brasil. Não só contra Alexandre de Moraes, prejudicando todo o povo brasileiro, trazendo um prejuízo de 40 bilhões de reais. Aí, senhor presidente, eu digo, vocês deviam ter vergonha, porque isso tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Traição nacional. Rasgou a bandeira brasileira em vários países do mundo. Quero dizer aqui aos senhores que o crime de traição nacional é tipificado com prisão perpétua em alguns lugares e alguns estados norte-americanos, até com execução, com fuzilamento. Eu vou dizer uma, e não é que eu defenda isso, eu vou dizer uma coisa aos senhores: nunca na história do Brasil houve uma cena como essa de traição nacional como feita por Eduardo Bolsonaro e pela família Bolsonaro. Pode visitar toda a história do Brasil. Pode ir lá atrás, na década de 30, os integralistas de Plínio Salgado. Eles não defendiam posições claramente antinacionais como essa, deputado Chico Alencar. Nem os governos militares. A gente imagina uma coisa como essa, pelo contrário, na época do Geisel, foi feito, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. Nunca houve nada parecido com isso. E os senhores acham normal? O senhor acha pouco você tentar intimidar uma democracia do Brasil, dizendo o seguinte: ou vocês interrompem o julgamento do Bolsonaro, ou vai ser pior. Foi isso que aconteceu. Eu vi dessa família Bolsonaro gente dizendo: olha, no final da guerra, Estados Unidos com o Japão, teve Hiroshima e Nagasaki. Jogaram a primeira bomba. Como teve gente no Japão dizendo que não ia se render, jogaram a segunda bomba. Só que o Brasil não se rendeu. E tudo isso que Eduardo Bolsonaro fez é crime. Crime gravíssimo. Crime contra a democracia nacional. Coação no curso do processo. Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Qual a diferença, senhores, de quem entrou no Supremo, apedrejando o Supremo, quebrando o Supremo, e o que esse senhor fez nos Estados Unidos? Era a mesma coisa. Um ataque cotidiano ao Estado Democrático de Direito. Só que o plano dele deu errado, presidente. Porque o Brasil não se curvou. As instituições brasileiras não se curvaram. O julgamento do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, aconteceu. Foi condenado a 27 anos. Hoje saem os acordos. A defesa tem 5 dias para recorrer. Até o final do ano, Bolsonaro vai estar definitivamente preso. E o que aconteceu com o movimento de vocês da anistia? Acabou, porque os senhores foram desmoralizados. A pesquisa do Data Poder dizia que em março 51% era contra a anistia. Agora está em 64%. Do Eduardo Bolsonaro, é o político mais rejeitado do Brasil, segundo a pesquisa Quest. 68%.
Os senhores sabem que o movimento de vocês está minguando, que os senhores estão definhando. Sabe por quê? Porque viraram contra o Brasil. E as pessoas perceberam. Não é por acaso que o presidente Lula fez uma gozação, chamando Eduardo Bolsonaro do meu camisa 10. De tanto tramar contra o Brasil, colocou vocês todos ladeira abaixo. Vocês estão desmoralizados. Agora, presidente, hoje não é um dia qualquer. Isso aqui hoje, eu volto a dizer, isso é uma vergonha. Isso aqui vai atingir toda a casa. Eu, quando falei que o presidente Hugo Motta não podia ter deixado isso acontecer, é porque eu acho que isso vai cair no colo do presidente da Câmara. Porque ele não era para deixar essa palhaçada acontecer no dia de hoje. Esse escândalo contra o povo brasileiro. Abram um processo contra mim daqui a pouco. Tirem do Gaia, tirem do Eduardo Bolsonaro e abram contra mim, que simplesmente me defendi. Quis defender minha esposa. Isso aqui não era para estar acontecendo. Isso era um dia que não era para acontecer. Continue pagando o que vocês querem dizer, os senhores. Continue pagando os salários dos funcionários do Eduardo Bolsonaro. Os senhores estão querendo aplauso. Isso aqui é desmoralizar o parlamento brasileiro. E digo com respeito ao senhor presidente. Tenho amigos que falam, mas isso aqui de hoje não poderia estar acontecendo. Não podia ter colocado os nossos casos junto com esse caso do Eduardo Bolsonaro. Desculpe o meu tom, mas é um tom de um parlamentar indignado. É um tom de um parlamentar que sabe que esse Eduardo Bolsonaro no futuro, escreva o que eu estou falando, ele vai ser julgado por traição nacional. Nunca houve na história do Brasil um traidor aos interesses do país como esse Eduardo Bolsonaro. É uma vergonha o que ele fez. Mas digo, a democracia brasileira venceu. Bolsonaro foi julgado e o Brasil vai vencer ao final de todo esse processo. Vamos ao substantivo. Uma representação por quebra de decoro parlamentar por parte do deputado Eduardo Bolsonaro. O que está se propondo aqui, o que o relator propõe, é o arquivamento sumário disso. Eu vi muitos discursos que mereceriam talvez uma legenda naquele telão que Eduardo Bolsonaro despreza continuadamente. Um deputado antinacional e que se recusa sequer a se defender no Conselho, o We Trust. Ou seja, é um comportamento sabujo, acocorado, dependente por algum poder extraordinário que esse não deputado remunerado pelo povo brasileiro exerce. Ele disse recentemente que o tarifaço é fruto da articulação feita por ele. Ele desrespeita claramente o primeiro artigo do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que diz que é dever de cada um de nós, parlamentares, promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. E alguns aqui vêm dizer que ele está fazendo isso lá nos States, desde fevereiro, fora do país. Ele não apresentou uma iniciativa sequer legislativa no exercício do mandato. E, de novo, o Código de Ética, que vocês não querem discutir, não querem cotejar com a atuação dele, diz que é obrigação do parlamentar examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público. Ele nunca fez nada disso. A representação, ela é substantiva. O relatório não aborda. Cria uma ficção de que a imunidade parlamentar abrange toda e qualquer atitude, toda e qualquer palavra. O que vocês talvez façam aqui hoje, para demérito do parlamento, mais uma vez, é reiterar a PEC da blindagem, repudiada pela população há um mês. Ela voltaria agora, tomara que não, através de um indivíduo, como se fez com Gaia outro dia no plenário, agora se blinda também um deputado, sem sequer se desejar, se examinar o seu procedimento. Não, liminarmente ele está inocentado. E eu fico estarrecida. Estarrecida com algumas argumentações e, sobretudo, com um escárnio, que é esse pedido de arquivamento, Marcelo. Vejam, o mandato parlamentar não é um manto sagrado para cometer crimes. Aqui nós não estamos discutindo opinião. Aqui nós não estamos discutindo direito de voto ou não direito de voto. Aqui nós estamos discutindo a figura de um deputado EAD, que nem EAD é deputado. E está recebendo dinheiro público. 33 mil, para os brasileiros saberem. Imagina alguém que trabalha no comércio. Vamos lá, o Brasil tem milhões de trabalhadores que trabalham no comércio na escala 6x1, que aliás essa casa não pauta para revogar. Pautou a PEC da bandidagem. Foi derrotado pelo povo depois, graças à mobilização e o Senado enterrar. Mas o fim da escala 6x1 não pauta. Bom, uma trabalhadora do comércio resolve não trabalhar mais.
e resolve morar nos Estados Unidos. Segue recebendo salário religiosamente. E lá nos Estados Unidos, essa trabalhadora fica falando mal da loja em que trabalha. E as ações desta servidora, lá nos Estados Unidos, falando mal da loja que trabalha, causam impacto financeiro para a loja que trabalha. Olha que escândalo. Olha o que seria aplicado na vida do povo, palpável. Povo que pena, tem que fazer 2 anos consecutivos para poder ter o direito de férias, porque a gente sabe que as empresas não querem dar. O povo que não consegue, muitas vezes, o direito ao atendimento à saúde. As mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas. Tem um deputado federal que deveria defender os interesses do povo brasileiro, que está há meses ganhando salário, estando em solo estrangeiro e sequer participando à distância. Aliás, eu acho que a autoestima de vocês é muito baixa, porque o cara nem para se indignar para vir aqui se defender, nem apareceu ali na tela, tinha ponto online. Mas aí ele não aparece. E os puxa-saco igual, seguem puxando o saco do Eduardo Bolsonaro. É muita falta de autoestima, gente. E mais do que isso, não só tá em solo estrangeiro, recebendo dinheiro público, com verba de gabinete, eles estão custando mais de 3 milhões. A que tá presa, foragida, e esse que tá nos Estados Unidos articulando contra o povo brasileiro. 3 milhões de dinheiro público. Que não tá em crédito, que não tá em imposto de saúde, que não tá em salário de servidor. Bom, mas além disso, ele tá tramando contra os interesses do povo brasileiro. Não é só que o povo de São Paulo, que o Estado que ele deveria representar, não está vendo políticas públicas concretas defendidas por um de seus representantes na Câmara dos Deputados. É que está tendo impacto das ações nefastas desse deputado na vida, porque o Estado de São Paulo é um dos que mais perdeu com o tarifaço. E é perder emprego, gente. É gente perdendo emprego. É trabalhador perdendo emprego. É ramos inteiros pagando um tarifaço gigante porque a família está preocupada em defender criminosos e ataca o direito do Brasil. É simples assim. E não sou eu que estou falando. Tem 500 vídeos dele falando. Ele vai lá dizer que se não votar anistia vai ser terra arrasada. Vai lá dizer que as articulações foram pouco e que vem coisa pior por aí. Quantas ameaças esta pessoa fez aos interesses do povo brasileiro gravado, transcrito. É só botar ali. Que aí não é a minha opinião, a opinião... São os fatos. Ele articulou a aplicação da Magnitsky contra autoridades públicas para tentar coagir a justiça brasileira. E aí os deputados, aliás, boa parte dos que defendem a ditadura civil-militar e nunca quiseram revogar, né, os crimes e passar limpo desse passado, ao contrário, esses vêm aqui, no meio das liberdades democráticas, dizer que nós vivemos na ditadura. É muito fácil numa democracia falar bobagem. É muito fácil numa democracia até defender a ditadura. Mas tentar dar golpe, não. Ainda bem, o Supremo Tribunal Federal, graças à luta do povo brasileiro, mostrou isso com a condenação do Bolsonaro, com a condenação do núcleo golpista, com a condenação de generais. E espero que comece a cumprir pena o quanto antes na Papuda, que é o lugar que bandidos têm que estar. Porque tentaram dar um golpe. E o filho foi para os Estados Unidos articular aplicações e ameaças contra o povo brasileiro para tentar coagir o judiciário, para tentar atacar a nossa soberania, para ver o Brasil ser tratado que nem um quintal dos Estados Unidos, porque foi isso que nós fomos tratados lá atrás, para tentar garantir a anistia. Mas eles deram um tiro no próprio pé, quando obstruíram os trabalhos do presidente lá, sentando na Câmara, e fizeram um acordo entre Centrão e extrema-direita para votar a PEC da blindagem junto com a anistia. O povo brasileiro viu que era um tapa na cara. Um tapa na cara. Por que deputado não pode ser julgado por corrupção? Tem que ter aval dos pares em voto secreto. Por que deputado não pode ser julgado e preso por crime hediondo? Tem que ter aval dos pares em voto secreto, como vocês queriam botar. Aí o povo brasileiro foi às ruas e derrotou isso. Derrotou. Unanimidade no Senado. E também amenizou a atração do PL da anistia, que é óbvio que nós temos que seguir a luta para não ter nenhuma anistia. Aí esse conselho quer dar salvo-conduto para um traidor da pátria seguir cometendo os crimes contra a pátria nos Estados Unidos. E arquiva, olha que vergonha, sem sequer instruir processo. Senhor presidente Fábio, deferiu a deputada Duda, dizendo que ela tinha uma pré-opinião sobre o caso. Mas deu o Marcelo Freitas, que é amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro, a condição de relator. O senhor tem uma condução bem parcial nesse conselho. Embora jornalistas estão chamando Eduardo Bolsonaro de aloprado, é errado. O que ele está fazendo é a coisa mais grave que um cidadão brasileiro pode fazer. Trair a pátria. Nós deveríamos aqui, no dia de hoje, tirar o mandato deste cidadão. É obrigação de um parlamento que, ao julgar os seus membros por quebra de decoro parlamentar, quebra da ética e decoro parlamentar, fazer justiça. Nós julgamos gente aqui por todo tipo de coisa. Mas traição à pátria, isso eu nunca vi. Traição à pátria é o que apareceu na bandeira americana, no ato bolsonarista, na Avenida Paulista. É sem medo de trair a pátria. É mais grave. Taxar os produtos brasileiros, causar desemprego, falir empresários, que eles dizem defender. Isto é traição à pátria.
caçar ministros do Supremo, exigir que se recue ou a potência estrangeira faça recuar o judiciário brasileiro, quebrar com a unidade dos três poderes. Que é isso, gente? Eu vivi 21 anos debaixo da ditadura. E tudo que eu fiz, presidente, foi lutar por liberdade para os partidos políticos, além de perder meus empregos, ficar 7 anos na clandestinidade, na cadeia, 3, gente, ser torturado no DOI-CODE, como foi Rubens Paiva e Exorbe aqui em São Paulo. Entende? Eu só lutei por uma questão, artigo 14 da Lei de Segurança Nacional da época, que era abrir partidos políticos legais, pelas quais hoje todos estão aqui como deputados, porque nós temos uma democracia, que tem eleições. Todos vocês devem a gente. 30 mil, 40 mil, 50 mil torturados democratas que lutaram pela liberdade de verdade. Torção do que é liberdade de expressão é vergonhoso. Vocês só aprender com a história do fascismo e do nazismo, que terminou no Tribunal de Nuremberg. Não a ação penal que julgou Bolsonaro. Essa foi fraca, mas é histórica. Eu tive lá os 3 dias, que eu sabia que ia ter história lá. Sabe qual é a história? Fim da tutela militar, fim da impunidade de golpistas no nosso país. Isso é o mais importante. Defesa da democracia. Ninguém mais vai atentar com o Estado democrático de direito, porque eles perderam. Eles tentaram o golpe e perderam, eles não têm força. Eles racharam, inclusive, as Forças Armadas. O Eduardo Bolsonaro tem tudo a ver com isso, junto com o pai dele e todos os generais golpistas conspiradores. Ele tem uma razão, encontrar com o Trump, no último, com o Marco Rubio. Eles foram escorraçados de lá. O Paulo Figueiredo deles. Isso que ele falou foi o subchefe do Departamento de Estado. Ele foi até o último momento. O Eduardo Bolsonaro, se pisar aqui, ele será preso na mesma hora no aeroporto. Ele não é mais candidato. Ele não tem direito a isso. Defender ele, Carla Zambelli, que está presa na Itália. Como assim, gente? Essa gente conspurcou a democracia brasileira. O povo quer justiça. A maioria quer a prisão do Bolsonaro, quer a prisão do Eduardo Bolsonaro, quer que se faça justiça aqui. A mentira da intolerância, do ódio, do preconceito, das narrativas precisa acabar. Inclusive quando a gente regular as redes sociais, as big techs que estão penduradas no Donald Trump, lá nos Estados Unidos. O Brasil vai vencer. É uma vergonha o que vai acontecer aqui. A mesma coisa da PEC da blindagem, serão escorraçados. Escorraçados pelo povo brasileiro. Vergonha nesse momento. E vergonha o Conselho de Ética também. Para concluir, deputado Ivan Valente, para concluir. Isso é grave, presidente. Porque esse conselho é um local sagrado. Inclusive, ele tem mandato. Ele é diferente de qualquer comissão permanente. Entende? O deputado Hugo Mota sabe disso também. Um motim que foi feito lá, e agora, mais essa questão, fazer um julgamento falsificado. Me perdoe, deputado Freitas, tenho o maior respeito por Vossa Excelência. A Vossa Excelência tem a suspeição, depois daquele vídeo que eu vi, para ser o relator. E a gente pode alegar suspeição, nós mesmos tínhamos outras pessoas para ser ou outro sorteio a fazer. Por isso, Bolsonaro foi para a cadeia, o filho irá para a cadeia se pisar aqui ou ele não será mais deputado.